Eu sou suspeita para falar porque cultura sempre foi a paixão da minha vida. E quando eu vejo um artista que consegue expressar aquilo que o público consegue entender, ai, daí não tem nada melhor, né? E eu estou numa exposição que é literalmente assim. Você olha a foto e fala assim, esse cara é legal. Esse cara chama Andrei, né, Andrei? Esse cara sou eu, ele pode falar isso. Eu estou aqui no Garten Shopping e a exposição chama Sensações. Você me pegou com esse negócio, viu? Porque eu já era tua fã. Mas depois que eu vi essa exposição, parece que agora consolidou mesmo. Andrei, você está de parabéns. Legal, obrigado. Para nós é uma satisfação assim, poder compartilhar uma visão e ter outras pessoas olhando para o mesmo espaço, sentindo as mesmas emoções que a gente sente quando produz uma imagem dessa, né? Então a gente gosta de ambientar, gosta de mostrar tudo que é possível fazer com só um pedacinho de imagem que a gente vê do todo, né? E aqui a ideia foi mostrar 6 sensações que a pessoa pudesse observar com critério e buscasse na sua memória também alguma coisa que fizesse a conexão com as imagens que a gente está apresentando. Tudo sempre foi feito assim com muito carinho, né? Com muita ideia de transmitir coisas bonitas que a pessoa possa sentir bem, né? E tem o outro lado, né, que é fazer as coisas acontecerem, porque artista só vai, né, Dinora? É bem por aí, Fabiola, bem por aí. O artista vai, ele diz que ele faz a parte fácil, né? Que é difícil sou eu que faço. Mas eu não concordo totalmente com ele, não, porque precisa ter um olhar realmente diferenciado, né? E o Andrei, a primeira máquina dele, ele ganhou com 13 anos. Sempre fotografou muito e eu brinco que quando a gente viaja ou viajava, antes dele ser fotógrafo oficialmente, eu quase me divorciava dele porque eu perdia ele nas viagens. Ele sumia fotografando coisas que para mim não faziam sentido, né? E são essas coisas hoje que eu vendo. Então, eu tenho que ficar bem quietinha, né? O grande lance desse casal incrível é isso, né? Se complementar. Me fala da Ama. Então, a AMA, ela surgiu na pandemia, quando a gente foi buscar alguma coisa diferente para fazer, no sentido de trazer uma coisa que a gente gostasse de fazer, que unisse o útil ao agradável, que seria a gente viajar para fazer imagens, ou então as imagens que a gente já tinha em banco, procurar trabalhar para poder fazer a comercialização. E aí surgiu a AMA. O AMA é Andrei e Marcela Lage. Por quê? Porque as fotos são autorais, só eu que fotografo. E aí surgiu a AMA para a gente poder mostrar para o público e está sendo muito satisfatório no sentido de receber o retorno sempre positivo assim das pessoas. Muita gente se conecta com o que a gente está fazendo, isso é muito bom. E isso assim, né, gente, essa é só uma partezinha, né? Um pedacinho muito pequeno, né? Hoje a gente tem no nosso acervo mais de 50 mil registros fotográficos. Então é muita coisa. E nessa exposição, ao invés de trazer, porque normalmente o artista ele traz por coleção, por tema, né? A gente decidiu trabalhar um pouco mais o sentimento da pessoa. Tanto é que a provocação lá na entrada é o que você quer sentir todos os dias ao chegar em casa, de que a nossa casa é o nosso refúgio, é onde a gente quer se sentir bem. Então, com essa provocação, a gente dividiu em estações, cada estação uma sensação, para que a pessoa busque aquilo, ela sinta, ela viva a exposição. Ela é uma exposição autoexplicativa, que faz com que a pessoa se conecte, então, com a imagem. E nós estamos, inclusive, provocando profissionais, arquitetos, especificadores, que eles comecem os projetos deles pelas obras de arte. Porque, às vezes, o que acontece? O próprio cliente não sabe o que ele quer. E o arquiteto fica meio perdido na hora de definir. Se ele define o quadro, a partir dali tudo nasce, tudo brota de uma maneira mais consistente. Né? Está sendo muito legal esse trabalho, porque os próprios arquitetos estão se surpreendendo com isso. Né? E isso não vale só para arquiteto, vale também para um cliente final, porque nós fazemos curadoria de imagens para os clientes. Então, eu tenho lá o meu quarto e eu queria botar um quadro em cima da minha cama. O que eu
que quadro que eu coloco, né? A gente faz a simulação digital das imagens. E aí a pessoa escolhe com base no quarto que ela já tem pronto. Facilita a nossa vida e a vida da pessoa. E quando ela define a sensação que ela quer sentir quando chega no quarto, fica tudo ainda mais fácil, né? E é importante a gente frisar também que as nossas obras elas são exclusivas. Apesar de serem fotografias, a gente raramente imprime a segunda imagem. Então, a pessoa que tem um quadro da AMA, ele tem uma obra de arte. As obras são todas assinadas, tem uma certificação digital e são realmente obras de arte para a pessoa ter no ambiente aí que ela gostaria. Andrei, você consegue assim entrar num ambiente e a pessoa falar assim, mas eu queria uma foto tal que você não tenha essa foto. Você consegue fazer uma foto especial para essa pessoa? Sim, quando a gente sai para fotografar, a gente procura também acrescentar esse tipo de pedido, né, que não tem. Ou então, se for uma coisa muito específica, a gente vai e faz só para aquela locação. Faz uma locação específica para trazer a imagem para ela. Aconteceu recentemente no caso de um avião, né? A pessoa queria uma foto do seu avião e a gente foi e fez a ambientação e a pessoa voou com o avião lá, a gente foi fazer foto e foi um desafio gigantesco porque as minhas fotos são mais estáticas, né? E eu tive que fazer movimento e foi bem legal e a pessoa ficou satisfeita, a foto ficou boa, então está tudo certo. Eu vejo que você gosta muito de trabalhar com natureza. Natureza é a nossa inspiração para a maioria do que a gente faz. Mais de 90% que a gente tem é a natureza. Então, eu procuro um olhar diferenciado e procuro abstração também na natureza. Então, às vezes, é um detalhe de uma planta, de uma pedra, ou mesmo uma árvore. Aquilo que é possível a gente extrair beleza ali, e na natureza tudo é possível, né? Mas a gente procura mostrar o que é belo e com essa visão para mostrar para os outros também. Por exemplo, aqui atrás, olha, gente, nós temos essa obra que é uma flor, é uma orquídea. E aí você aplica uma técnica diferente. Quando é detalhe, né, a gente procura fazer a macrofotografia, onde ela traz realmente o detalhe, como se você estivesse olhando quase com um microscópio para um detalhe, e a pétala da orquídea ela tem muitos detalhes, que a olho nu normalmente você não vai parar para ver. E aqui você tem ela, você pode ver quanto se quiser, ver os detalhes. Dinorá, você já se surpreendeu com alguma foto que ele tenha feito? Olha, todas as vezes que ele sai para fotografar, ou que a gente sai juntos, eu me surpreendo com alguma coisa quando ele volta e quando a gente vê. É muito legal quando a gente pode fazer a curadoria dessas imagens, porque de repente eu olho a foto e digo, meu Deus, de onde você tirou isso, sabe? E é toda vez, e é cada vez mais, porque no começo ele fazia 1000 fotografias. Hoje, às vezes, ele faz 50, 70, e dessas, mais da metade são fotos que são usáveis. E uma característica bem importante, né? Quando a gente fala em fotografia, a gente sempre pensa no papel fotográfico, né? Na impressão em papel fotográfico com o vidro na frente. Essa é uma das técnicas de impressão da fotografia, mas já há algum tempo a fotografia ela se desenvolveu de forma que a gente pudesse usar outras mídias para impressão. E aí, quando a gente fala em quadro hoje, a gente não fala mais em papel fotográfico, mas fala em canvas, que é um tecido. É o mesmo tecido que o pintor usa para pintar, é a mesma tela. E a tinta é a mesma tinta que o pintor usa para pintar, só que ela está na impressora. Então, a gente junta a tela do pintor com a tinta do pintor, mas imprime a fotografia, né? E isso também dá profundidade, enfim, traz toda uma característica, a qualidade da impressão, né? Hoje a gente imprime nos equipamentos mais modernos que existem, traz uma nitidez. E hoje algumas pessoas entraram aqui e disseram, ai, que linda essas pinturas. Aí eu disse, não é pintura. E é uma reprodução incrível, é muito legal. O Andrei, e vocês também viajam o mundo, né? Porque eu estava aqui conversando com a Dinorá, ela falou, essa daqui é da Islândia, essa é do Havaí, essa é do Canadá, gente, essa é da Turquia. A gente sempre viajou relativamente bastante. Então, a ideia da gente viajar também é juntar o nosso desejo pessoal de conhecer as coisas,
mas também trazer imagens de lugares diferentes. Então a gente sim, viaja todo ano, procura viajar nem que seja próximo, né? Já fomos bem longe, já fomos tão próximo, a beleza está em qualquer lugar, isso é fundamental. Então o nosso quintal aqui, que é Joinville região, tem muita coisa bonita e a gente tem muita coisa aqui também da nossa região. Então não é porque é daqui que não é belo. Aqui tem muita coisa bonita e a gente gosta de fotografar aqui também. Inclusive, na própria exposição tem obras assim maravilhosas. Eu digo obra porque realmente é uma obra de arte. E aí a gente vê e nota que sim, são da nossa região. E isso é que é legal, né? Porque se valoriza tudo. As pessoas, elas cada vez menos estão se dando tempo de observar as coisas, né? E às vezes a gente traz um resgate, tipo, uma foto de uma corredeira do Rio Quiriri. Meu, como assim, né? Ou o detalhe de uma orquídea, ou uma pedra. Enfim, quando as pessoas olham, tipo assim, como que eu não percebi isso antes? Então, essa característica a gente também quer trazer e mostrar que Deus fez tantas coisas bonitas, vamos aproveitar elas, né? E ter elas dentro da nossa casa, que é o melhor de tudo ainda. A proposta, né, que vocês trouxeram das sensações, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente projeta o espaço, a gente tenta colocar, né, naquele ambiente, naquele espaço, imaginar as sensações que o cliente vai ter quando estiver por ali. E que ele busca quando ele procura um Ele profissional, busca, né? exato. Então, assim, a possibilidade da gente traduzir essa sensação que a gente quer através de uma imagem, que é algo que foi captado por ti ali, um momento único, que nunca mais vai repetir, nunca mais vai ser a mesma luz, a mesma cor, o mesmo movimento. Então, eu acho que isso, assim, a gente ter essa possibilidade, né, de um acervo tão grande, de tanta qualidade para a gente colocar nos nossos projetos, assim, é algo que leva. Essa experiência das sensações é incrível, porque quando a gente vê num álbum é uma coisa, mas quando a gente vê exposto aqui e já classificado pelas sensações, traz literalmente isso. A gente olha para o quadro de mar, a gente sente essa liberdade. Esse aqui foi o que eu escolhi, que eu tive algumas ideias, inclusive, para fazer com esse quadro, e todos eles trazem realmente essas sensações. E eu acho que o legal dessa exposição é justamente isso, as sensações. Bom, gente, vocês também estão vendo aí obras ambientadas, para vocês poderem notar a diferença que faz você ter uma obra dentro de um ambiente, numa sala, num quarto, num corredor, e você pode fazer do tamanho que você quiser, como você quiser, e se você não quiser nenhuma dessas, o André já falou que ele vai lá e faz uma especial, né? E a exposição é no Garten Shopping, fica até 10 de maio, mas quando ela sair daqui, vocês também podem entrar em contato com o André e com a Dinorá e fazer uma visita. Eles têm um catálogo super bacana, online inclusive, mas siga também nas redes sociais, que ali tem muita informação e muita coisa bonita para vocês verem. Eu estou super feliz de estar aqui, né, mostrando o teu trabalho, André. E a gente sabe que esse olhar que você tem é um olhar de Deus, né? Porque é um olhar da natureza, né, Dinorá? E você, minha amiga, incrível, né? Coloca tudo isso para rolar. Então, vocês estão de parabéns. O casal está super afinado e a gente gostaria muito que vocês prestigiassem. Eu estava aqui conversando com o seu Nivaldo e ele estava me falando exatamente o que eu também sinto, né, seu Nivaldo, quando a gente vê uma obra, né, Yuka? Não resta dúvida. Para nós é um momento muito feliz, porque a Dinorá e o André decidiram se dedicar a uma atividade que é realizar fotos de ambientes e eu diria que se atualizar aos momentos de hoje, porque a sociedade precisa de transformações, certo? E um quadro dentro de uma sala, muito bem escolhido, ele transforma esse ambiente
e faz com que as pessoas se sintam felizes. Isso! Então, Isso! eles se dedicam a uma atividade que transmite felicidade às pessoas. É verdade. E é o que mais as pessoas hoje precisam. Obrigada, Dinorá. Só gratidão, Fabiola, né, por a gente ter construído essa oportunidade aí juntas. E contem conosco. O que vocês quiserem de bonito para a casa de vocês, a gente com certeza tem. É isso, parabéns, Andrei. Obrigado pelas palavras e convido todo mundo a vir aqui no Garten para prestigiar a nossa exposição, que está bem legal. Foi feita com muito amor e com muito carinho para todo mundo poder encontrar aqui a sua sensação. A sua melhor sensação. Quais são as sensações? Calma, vitalidade, inspiração, intensidade, liberdade e solidez. Em uma delas você vai se encontrar. Eu me encontrei em várias, mas você venha e depois você me conte o que você achou.